Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa aula sobre a legislação aplicada ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Legislação estatutária, matéria estatutária e institucional. Hoje, nossa terceira aula. Hoje nós falaremos sobre a organização do Ministério Público. Claro que esta aula desdobrará ainda em outras aulas, porque a organização do Ministério Público tem bastante detalhes, então certamente não conseguiremos explorar numa única aula. Lembra das duas aulas passadas? Os senhores, evidentemente, e quero crer que os senhores já estão craques em questão de princípios institucionais e autonomia do Ministério Público. Lembra disso? Quais são os princípios institucionais e autonomia do Ministério Público? Princípios institucionais são três: princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Cuidado, pessoal, não se confunde, né? Não vá confundir princípios institucionais com a autonomia do Ministério Público, porque a autonomia também tem três princípios, três autonomias. Princípios são esses: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Autonomia administrativa, autonomia funcional, autonomia financeira, com aquele probleminha da Constituição que não fala expressamente na palavra financeira, mas não quer dizer que vedou ao Ministério Público. Já caiu no concurso, inclusive em 2015 aí no Rio Grande do Sul, né, falando que a Constituição Federal não deu a ele autonomia financeira. Na verdade deu, só não foi expressa, mas foi implícita, tá bom? E hoje nós falaremos da organização do Ministério Público. Vamos lá então? Porque olha só, pessoal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem a incumbência de defender os interesses particulares. É isso? Negativo, professor. Interesse coletivo, ou seja, tem incumbência de defender o regime democrático, né? A ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os individuais indisponíveis. Muito bem. Esta instituição, ela tem que se organizar, ela tem que administrativamente, no que tange aos seus órgãos internos e também ao seu pessoal. Porque não é de bolo, como diz aqui, né, no Mato Grosso. O negócio tem que ser organizado. Então, tem a organização do Ministério Público, e as suas divisões administrativas, questão do seu pessoal, seu chefe, etc. É isso que nós estudaremos. Tá certo? A organização do Ministério Público. O Ministério Público, ele se organiza, ele se divide em órgãos, né? Lembrando que o Ministério Público é uno, ele não se divide, melhor dizendo, mas ele se organiza para funcionar. Não se divide o Ministério Público, mas se organiza em órgãos. E aí temos os níveis de órgão: órgão da administração superior, tá? Órgãos da administração, órgãos de execução, tá certo? E os órgãos auxiliares. 4 níveis de órgãos, tá certo? Órgãos da administração superior. Quais são os órgãos da administração superior? Olha, a Procuradoria-Geral de Justiça, tá? Nós veremos isso. A Procuradoria-Geral de Justiça é um órgão da administração superior. O Colégio de Procuradores de Justiça, que nós estudaremos. O colégio é a somatória de todos os procuradores de justiça, é um órgão da administração superior. O Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão composto de 11 membros, nós estudaremos, tá certo? E a Corregedoria do Ministério Público também é órgão superior. Quando se fala em órgão superior, você tem 4 órgãos: a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, tá certo, do Ministério Público, e a Corregedoria. Abaixo, no segundo nível, nós temos órgãos de administração. 2 órgãos de administração: Procuradorias de Justiça, as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Por exemplo, você quer falar com um Procurador de Justiça, que é o sujeito que está no último nível da carreira. Acima dele só o Procurador-Geral de Justiça. Eu
chego aí, você é servidor, eu quero falar com o procurador de justiça, você vai me encaminhar a uma procuradoria de justiça para falar com um procurador de justiça. É um órgão de administração, é onde ficam os procuradores de justiça. Ora, eu chego numa comarca aí do Rio Grande do Sul e quero falar com o promotor de justiça. O promotor é um órgão que executa as atividades do Ministério Público. Mas ele fica onde? Ele fica numa promotoria de justiça. É um órgão de administração, procuradoria e promotoria. E os órgãos de execução é quem realmente faz acontecer. Ou seja, são os que executam a atividade. Olha, o próprio Procurador-Geral de Justiça é um órgão de execução, sim, porque ele executa atividades administrativas. O Conselho Superior é um órgão de administração. Por quê? Porque o Conselho tem atividade específica e relacionada na própria lei orgânica, tá certo? Os procuradores de justiça é um órgão que executa, e os promotores de justiça, 4, procurador de justiça, olha que já estava errando, Procuradoria Geral de Justiça é um órgão de administração superior. Procurador-Geral de Justiça, que é a pessoa, é um órgão de execução. Eu quero falar com o Procurador de Justiça. Você vai me encaminhar para a Procuradoria Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça é um órgão de execução. Conselho Superior, Procuradores de Justiça e promotores de justiça. Claro que eu vou nos artigos e aí vai ficar melhor detalhado para você. E depois nós temos os órgãos auxiliares, são 8 órgãos auxiliares, que inclusive entram vocês, né? São as subprocuradorias, as 3 subprocuradorias, tá certo? E termina com os estagiários, que também é um órgão auxiliar. Olha aqui, pessoal. A 7669, né? O Ministério Público compreende 2 pontos. Aí vem órgãos de administração superior, primeiro, órgãos de administração, segundo, órgãos de execução, terceiro, e órgãos auxiliares. É isso que eu falei para você, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Órgãos do Ministério Público, órgãos de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Tá certo? Claro que na prova eles vão confundir para você. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Letra A. Letra A. Procurador de Justiça, falso. Procurador de Justiça é um órgão de execução. Letra B, órgãos da administração superior. Letra B, estagiários. Claro que não, estagiário é um órgão auxiliar. Letra C, Conselho Superior do Ministério Público. Opa, Conselho Superior, Procuradoria Geral, Colégio de Procuradores, Corregedoria, tá certo? São órgãos da administração superior, então está aqui, né? O Ministério Público compreende órgãos da administração superior, órgãos da administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Professores, são divisões ali, exatamente. São órgãos da administração superior do Ministério Público, os 4 que te falei. Procuradoria Geral de Justiça. Procuradoria é onde fica o procurador-geral, cara. É ali onde fica a mesa dele, o gabinete dele, Procuradoria Geral de Justiça. Tá certo? É o local de administração, inclusive, de administração do Ministério Público. Onde fica o chefe da instituição. Agora, cuidado, olha a pegadinha. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Procurador-Geral de Justiça. Não é o procurador. Porque o procurador é de execução. O procurador é a pessoa. A procuradoria é como se fosse ali as instalações. Procuradoria Geral de Justiça, órgão da administração superior. Colégio de Procuradores de Justiça. O que é isso, professor? É
a somatória de todos os procuradores de justiça. Por exemplo, vamos imaginar que tenha no Rio Grande do Sul 65 procuradores de justiça. Eu não sei, porque até isso a quantidade não é objeto do seu concurso. Nós estudaremos aqui a carreira do Ministério Público. Começa com promotor e vai subindo, mas a quantidade não cai para você. Cai para você saber a carreira e nós estudaremos. Muito bem. Vamos imaginar que tenha 65 procuradores de justiça, que são aqueles que estão no último nível da carreira. Esses 65 formam o colégio de procuradores de justiça. Eles têm missão dentro, eles têm atividade dentro do Ministério Público. Nós veremos isso. Eles têm atribuições dentro do Ministério Público. A reunião deles, né? A somatória deles, melhor dizendo. O colégio de procuradores de justiça, ele é um órgão da administração superior do Ministério Público. Em terceiro, Conselho Superior do Ministério Público. Opa! Tá? Dentro do Ministério Público, costumo dizer que este é o órgão mais poderoso que tem. Porque, para você ter uma ideia, é ele, Conselho Superior do Ministério Público, que vai atuar, por exemplo, na questão de estágio probatório, na questão de inamovibilidade, nos casos previstos, nós estudaremos isso aí. O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão composto de 11 membros, sendo o Procurador-Geral de Justiça membro nato, Corregedor-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público membro nato e mais 9 procuradores de justiça. Fica tranquilo que nós estudaremos também, mas já aguarda que o Conselho Superior é composto de 11 membros. E o último órgão superior é a Corregedoria do Ministério Público, tá certo? Esses 4 órgãos estão dentro da categoria do órgão administração superior. Cuidado, eu coloquei aqui para você, ó. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Veja que é procuradoria e não procurador-geral. O procurador-geral, ele está aqui, ó. O procurador-geral, ele está aqui. Procurador-geral de Justiça, ele é um órgão de execução. Procurador-Geral de Justiça é um órgão de execução. A Procuradoria-Geral de Justiça é um órgão superior de administração superior. Por quê? Porque pode inverter para você na prova. A prova vem questionando. São órgãos da administração superior. Aí, letra A, Procurador-Geral de Justiça. Toca um falso nele. Não é o procurador, é a procuradoria. Outra coisa, Corregedoria-Geral do Ministério Público que compõe o órgão da administração superior. Não é o corregedor, é a corregedoria. Cuidado ao marcar isso. Tá tranquilo, Procuradoria-Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria, e não corregedor, tá certo? São também órgãos de administração do Ministério Público. Ué, são também órgãos da administração? Agora não entendi, professor. É a mesma coisa? Não. Porque aqui, órgãos da administração superior. Órgão da administração superior. 4. Aí vem o parágrafo 2º e diz... são também órgãos da administração. Sumiu a palavra superior. Ora, se você pegou na sua prova, são órgãos da administração do Ministério Público. Letra A, corregedoria. Você vai dizer, opa, negativo. A corregedoria é sim um órgão da administração, mas superior. São órgãos da administração. 2. As procuradorias de justiça, é onde fica o procurador de justiça. Você que vai fazer esse concurso, vai passar, se Deus quiser. Vai depois fazer concurso para promotor, promotora, vai passar. E quem sabe você chega a ser um procurador ou uma procuradora de justiça. E vai o Marciano querer falar com você. O seu servidor, a recepcionista vai me encaminhar para falar com você, o André, né? Que é um procurador de justiça, que está lotado numa procuradoria
Procuradoria de Justiça, que é um órgão de administração. Ou então, quando você toma posse, você vai ser promotor, né? Depois desse concurso, você vai fazer o outro, porque aí você quer para o servidor, você vai ser lotado numa promotoria de justiça. São os dois órgãos de administração, sumindo a palavra superior. As procuradorias e as promotorias. Não vamos errar na prova uma questão que vai exigir do candidato se ele sabe diferenciar órgão de administração superior de órgão de administração. Simples. Órgão de administração, só dois. A administração, procuradoria, as procuradorias e as promotorias. Já o órgão de administração superior, 4. Procuradoria Geral, Colégio, Conselho e Corregedor. Falso, Corregedoria do Ministério Público. Tá certo? São órgãos de execução que executa do Ministério Público. Procurador-Geral de Justiça. A Procuradoria é de administração superior. O procurador, que é o cara, que é o chefe, é de execução. O Conselho Superior do MP. Opa! De novo? Sim, porque o Conselho Superior, ele é órgão de administração superior e também órgão de execução. É o único que compõe os dois. Órgão de administração superior, pode olhar lá assim, ó. Olha aqui para você ver, ó. São órgãos de administração superior. O Conselho Superior do Ministério Público. Muito bem, vamos lá. São órgãos de execução. O Conselho Superior do Ministério Público. Então fique esperto. O Conselho, ele é órgão de administração superior, mas também é órgão de execução. Os procuradores de justiça, lá no órgão de administração, é procuradoria de justiça. E os promotores de justiça. Mistura tudo isso aí para você ver. São órgãos de execução do Ministério Público. Letra A. As procuradorias de justiça. Falso. Os procuradores de justiça é que executam a atividade e estão lotados numa procuradoria. Então, procuradoria é um órgão de administração e não um órgão de execução. Procurador, sim, é um órgão de execução. São órgãos de execução do Ministério Público. Letra B. As promotorias. Falso. As promotorias são órgãos de administração. Os promotores são órgãos de execução. E aí, os órgãos auxiliares. São órgãos auxiliares do Ministério Público, 8 também. 8, aliás, a Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, tem que decorar. A Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. A Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Os Centros de Apoio Operacional. O Gabinete de Pesquisa e Planejamento. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Os órgãos de apoio administrativo e, por fim, o coitado dos estagiários. Os estagiários também estão dentro dos órgãos auxiliares, tá certo? Senhores e senhoras, a chance de cair, você vai fazer concurso para a Procuradoria Geral de Justiça. A chance de cair uma questão sobre a organização do Ministério Público no que tange aos órgãos do Ministério Público, só para você classificar o que é de administração superior, o que é de administração, o que é de execução e o que é auxiliar. A chance é muito grande. É simples. Você pode até não gravar isso aqui, mas os outros você tem que gravar. Porque olha só, administração superior, 4. Administração, 2.
Execução, 4. Então, 4, 2, 4. É 4, 2, 4, 8. 4, 2, 4, 8. 4 órgãos de administração superior. Procuradoria Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria. Órgão de administração, 2. Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça. Órgão de execução, 4. O chefão, Procurador-Geral de Justiça, tá certo? O Conselho Superior do Ministério Público, os procuradores de justiça e os promotores de justiça. E aí vem os órgãos de execução, de auxiliares, 8. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Eles vão colocar na prova, as alternativas vão trocar. Se ele quer saber órgão auxiliar, são órgãos auxiliares do Ministério Público. Letra A. Os promotores de justiça. Promotor de justiça não é um órgão auxiliar, ele é um órgão de execução. Letra B. O Conselho Superior do Ministério Público. Opa, Conselho Superior, ele é órgão de administração superior e órgão de execução, e não órgão auxiliar. Letra C. A Corregedoria do Ministério Público. A Corregedoria não é um órgão auxiliar, ele é um órgão de administração superior. Letra D. As promotorias de justiça. A promotoria de justiça não é um órgão auxiliar, é um órgão de execução. Falso, é um órgão de administração, porque o órgão de execução são os promotores. Letra correta vai ser uma dessas aqui. Ou as 3 subprocuradorias, né? Subprocuradoria Geral de Justiça para assuntos jurídicos, para assuntos administrativos e para assuntos institucionais. Ou os centros de apoio, ou o gabinete de pesquisa, ou o centro de estudo e aperfeiçoamento, né? Que é o centro que vai produzir cursos de aperfeiçoamento para vocês, e os órgãos de apoio administrativo, vocês ou os coitados dos estagiários. Esses são os órgãos auxiliares, tá certo? E aí, senhores e senhoras, também entramos num assunto, vamos entrar num assunto que a probabilidade de cair na prova beira os 100%, que é falar sobre o chefe do Ministério Público. Olha só, quem é o chefe do Ministério Público? Procurador-Geral de Justiça. Professor. Esse negócio de chefe aí é meio dentro do Ministério Público, meio esquisito, porque você falou que eles não têm vinculação funcional, não tem hierarquia funcional. Por que você fala em chefe, professor? Se eles têm um princípio que lhe garante ou lhe dá a proteção de não ter uma subordinação entre eles. É o princípio da independência funcional. Muito bem, você está bem, muito bem, isso mesmo. Princípio da independência funcional. Protege o membro do Ministério Público de vinculação funcional. Você, promotor de justiça, você, promotora, você é livre para pensar, você é livre para manifestar nos seus processos. Mas administrativamente você tem um chefe. Ou você acha quem que vai cuidar da questão de comprar resma, de viatura para vocês, locar servidores para vocês, aí quem que é? Isso é a questão administrativa. Então, o Ministério Público tem, sim, um chefe administrativo chamado Procurador-Geral de Justiça, que nós já falamos, que é um órgão de... Procurador-Geral de Justiça, me ajuda aí. Ele é um órgão de administração superior, de administração, de execução ou auxiliar? Muito bem, muito bem, muito bem. É um órgão de execução. Agora, onde ele fica, a casinha dele, é um órgão de administração superior, que é a Procuradoria Geral de Justiça. Ele, Procurador-Geral de Justiça, tá certo? É o chefe da instituição, ele é um órgão de execução. O que nós temos que saber desse cara? A escolha, como é que se torna chefe do Ministério Público? Como é que se torna Procurador-Geral de Justiça? Muito bem, a escolha é feita dentre os membros da carreira. Por exemplo, imagine que aí no Ministério Público tenha 455 membros do Ministério Público, entre promotores de justiça e procuradores de justiça.
A escolha é feita dentre os membros. Então, daí hoje você já sai fora de uma pegadinha. É possível ter um procurador-geral de justiça que não seja membro do Ministério Público, por exemplo. O senhor sabe que existe cargo comissionado, não existe? Ora, pode pegar secretário, por exemplo, de justiça aí do seu estado. Ele pode ser servidor de carreira, ou ele pode ser qualquer pessoa que preencha os requisitos legais. É livre, o governador escolhe. Agora aqui, ó, pode, por exemplo, ser procurador-geral de justiça um professor daí da faculdade, da federal, só porque o cara é PhD em direito, porque o cara... Se ele não for membro do Ministério Público, ele não pode ser procurador-geral de justiça, ele não pode ser chefe da instituição. Então, a primeira coisa que tem que guardar, para ser chefe da instituição, tem que ser membro do Ministério Público. A escolha recai sobre os membros do Ministério Público. Uma lista com 3 nomes são formadas, uma lista tríplice. Esta lista é encaminhada para o governador de estado e o governador escolhe um dos 3. Pode ser o mais votado, ou do meio, ou menos votado. Aí tudo bem, governador. Aí você pode escolher. Mas, dentre os 3, o governador não gosta de nenhum dos 3. Problema seu, governador. Porque se você não escolher nenhum, o mais votado vai ser procurador-geral de justiça. Está vendo? Então, a escolha é, dentre os membros da carreira, que tenham mais de 10 anos... na carreira, tem que ter no mínimo, ou seja, tem que ter mais de 10 anos de promotor, ou promotor e procurador, tá certo? Ou seja, se você fez concurso para membro do Ministério Público, você virou promotor, você tem 5 anos de serviço, você já vai ser chefe do Ministério Público, negativo, você tem que ter mais de 10 anos na carreira, idade, no mínimo 35 anos, até a data da posse. Então, está vendo? 10/35, ou 35/10. 35 anos de idade e mais de 10 anos na carreira. Cuidado, não é 10 anos de serviço público, porque o cara pode ter 100 anos de serviço público. Tá certo? Mas dentro do Ministério Público, na carreira, eu só tenho 1 ano. Negativo, não é de serviço público, é na carreira. Por exemplo, professor, mas eu era juiz. Fiquei 15 anos de juiz. Passei para promotor de justiça. Eu tenho uma experiência danada. Eu não posso, depois do meu estágio probatório, 2 anos, que é o estágio do membro do Ministério Público, me tornar chefe? Não, porque não aproveita aquele tempo seu de juiz para fins de requisito para ser chefe. 10 anos, né, na carreira e pronto, tá certo? Lista tríplice. Dentre membros da carreira, a escolha, no mínimo 35 anos, com mais de 10 anos de serviço na carreira. A nomeação, porque uma coisa é escolher, outra coisa é nomear. Nomear é jogar o nome no diário oficial, governador de estado. A nomeação é feita pelo governador de estado, que vai pegar a lista tríplice, né? Um dos 3 nomes, é o primeiro, o segundo, o terceiro, tá certo? O governador está obrigado a pegar o mais votado, Marciano? Não. Ele pode pegar o terceiro aqui. Claro que a lei diz que se o governador, no prazo de 15 dias, não nomear, está automaticamente, será conduzido a chefe do Ministério Público o mais votado. Tá certo? Mas o governador, ele tem 15 dias para escolher 1, 2, 3, tá certo? A nomeação, para nomear. A nomeação é pelo governador. Posse. O que é posse? Efetivamente, é a solenidade que vai efetivar o sujeito como chefe do Ministério Público. Muito bem. A posse é feita, ou seja, é realizada perante o colégio de procuradores. Cuidado com a pegadinha. Porque sobre o Procurador-Geral de Justiça indica a alternativa correta. Letra A. A nomeação e posse serão feitos pelo governador de estado, vírgula, obedecida a lista tríplice. Falso. Governador de estado só vai nomear. Quem vai dar posse é o colégio de procuradores. Cuidado com isso.
Mandato para quanto tempo? 2 anos, permitida uma recondução. Cuidado, 2 anos, permitida uma recondução. Cuidado! Por quê? Porque sobre o Procurador-Geral indica a alternativa correta. Letra A. O Procurador-Geral de Justiça, vírgula, será escolhido através de lista tríplice e nomeado pelo governador do estado, empossado pelo Colégio de Procuradores para mandato de 2 anos, permitida recondução. Falso! Tudo certo, mas no final, só porque faltou uma recondução, faltou o numeral 1, só pode uma vez. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, esse pode ter várias reconduções. Mas o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, só pode ter uma recondução, obedecido o mesmo procedimento, ou seja, lista tríplice, governador nomeia, Colégio de Procuradores dá posse, tá certo? Uma recondução. Pode ficar, então, até 4 anos. Destituição, mandar embora o chefe da função de Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? É possível destituir? É possível mandar ele embora do cargo? É possível. A destituição é feita pela Assembleia Legislativa. Pronto. Olha o controle. Executivo nomeia, Assembleia manda embora se quiser. Executivo nomeia, Assembleia manda embora. Tá certo? A destituição é feita pelo Poder Legislativo, no caso, Assembleia Legislativa. Obedecendo o seguinte: maioria absoluta. Salvo melhor juízo, tem 55 deputados aí, não é isso? 55 tem que ter no mínimo aí 28 deputados para mandar, para destituir o Procurador-Geral da função. Você é Procurador-Geral. Tá certo? A Assembleia Legislativa entendeu que você está só pisando na bola aí como chefe. Os senhores deputados reuniram e, por 28 votos, maioria absoluta, falou que você não tem condições de continuar como Procurador-Geral. Você sai fora. Mas você é promotor de justiça, concursado, você volta para o seu lugarzinho, lá para a sua promotoria. Você não vai ser mandado embora da carreira. Esta destituição é a destituição da chefia. Você volta para o seu cargo. Você era promotor, você continua sendo promotor. Você era procurador de justiça, você continua sendo procurador de justiça. Maioria absoluta. Ou mais de 1/3. Quando for provocado pelo Colégio de Procuradores. Como assim, professor? 2 quórum, sim, maioria absoluta ou 1/3. A lei de organização do Ministério Público, né, a lei nacional diz 1/3. Aqui de maioria absoluta e aqui 1/3, Constituição Federal, lei. Qual que está certo? As 2 estão corretas. Estão corretas. É que aqui, 1/3 é quando a destituição for provocado ou provocada pelo Colégio de Procuradores. Por exemplo, você é o chefe, está pisando na bola, está abusando do seu poder, o Colégio de Procuradores reúne, né, e deliberam que você tem que ser mandado embora da chefia. Você já tá destituído só por decisão do colégio? Não. O colégio faz um ofício e manda para a Assembleia. Os senhores deputados, nós do Colégio de Procuradores, reunidos, deliberamos que o João da Silva não tem condições de continuar como chefe da instituição. Os senhores deputados reúnem e os senhores deputados por 1/3, pode mandar destituir o Procurador-Geral. Então, nós temos 2 quórum, ou maioria absoluta ou 1/3. Como que você vai gravar na prova? Se for por
decisão do colégio, por provocação do colégio, basta 1/3. Agora, se não for por manifestação do colégio, ou seja, não teve uma provocação do próprio Ministério Público, aí, se a Assembleia quiser mandar embora, destituir, pode, mas aí tem que ser um quórum maior. Maioria absoluta, ok? Inclusive, essa questão caiu no MP aí de 2013, para agente administrativo 2013, né? Claro que vão fazer uma pegadinha para você, dizendo que a nomeação e a destituição é de atribuição do governador do estado. Não, a nomeação sim, a destituição da Assembleia. Nomeação pelo governador, destituição pela Assembleia, né? Impedimento, substituição, no caso de afastamento ou impedimento e de vacância. Isso aqui é interessante pelo seguinte: você é procurador-geral de justiça, você é chefe da instituição. Você fica doente, você viaja. Pode ser que um processo seja um parente seu, um processo que está correndo. Imagina que um prefeito de Cachoeirinha, falar em Cachoeirinha, aí tem o participante aí do The Voice Kids, né, que é aí de Cachoeirinha. Eu acho que é o João Vitor, me parece, né? Cachoeirinha, alô para vocês aí de Cachoeirinha. Então, veja bem, o prefeito de Cachoeirinha é seu irmão e está sendo processado. Prefeito tem prerrogativa de foro, é processado perante o Tribunal de Justiça. Quem acusa prefeito é a Procuradoria-Geral de Justiça. Você não vai atuar nesse processo porque você está impedido. Como é que você vai atuar num processo se o réu é seu irmão? E agora? Quem que atua no seu lugar? É isso que quer dizer substituição. Ou em caso de afastamento ou impedimento, afastamento, você está doente, está de férias, está para o exterior. Ou em caso de vacância. O que é vacância? Ficou vago o cargo. Morreu, foi exonerado, pediu para sair, aposentou. Aí, cuidado, pessoal. No caso de afastamento ou impedimento, tá certo? No caso de afastamento ou impedimento, tá? Será substituído o procurador-geral por um procurador de justiça mais antigo. Quem é o mais antigo aqui? Eu. Então você vai lá no lugar do procurador. Hoje você é procurador-geral, está substituído lá no tribunal, porque ele está afastado ou está impedido. No caso de vacância, morreu o procurador-geral, pediu para sair, foi destituído. Quem assume não é o mais antigo. Agora, quem assume no caso de vacância é um procurador de justiça escolhido pelo colégio de procuradores. O colégio se reúne sob a presidência do corregedor e vão escolher um procurador de justiça que vai ficar no lugar do PGJ, porque vagou o cargo. Esse que entrou no lugar, ele tem 60 dias para fazer eleições. Aí vem a pegadinha, dizendo que no caso de vacância, o procurador já indica a alternativa correta. Letra A, vagando-se, né, o cargo de procurador-geral, assumirá um procurador de justiça escolhido pelo colégio de procuradores, vírgula, que ocupará o cargo pelo restante do mandato. Falso, não é o restante. Mas ele só é 2 mais 2, são 2 mais 2. Falta ainda um ano para terminar o mandato do procurador-geral, que é aquele escolhido assumir o lugar. Ele não vai ficar um ano, não. Ele assume e tem 60 dias para mandar a eleição, tá certo? Então, cuidado. Caso de afastamento ou impedimento, assume o mais antigo escolhido pelo... assume o mais antigo do procurador de justiça. No caso de vacância, assume o procurador de justiça escolhido pelo colégio de procuradores. Agora os artigos de tudo que eu falei, senhores. Constituição Federal, artigo 128, parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice, não é lista sextupla. Tríplice, dentre integrantes da carreira, não é dentre os procuradores de justiça, é dentre integrantes, pega todo mundo, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, governador do Estado, para mandato de 2 anos, permitida
uma recondução. Só tirar aqui a uma e permitir a recondução, você vai mandar falso. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. A Constituição Federal fala em maioria absoluta, 8.625, coloca 1/3, tá? Como que eu vou responder? De acordo com o que te perguntar. Segundo a Constituição Federal, segundo a 8.625, 1/3. Constituição Federal, maioria absoluta, 8.625, 1/3. 7669/82, lei orgânica do MP Rio Grande do Sul, artigo 4º. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, incumbindo-lhe a sua administração e a da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo governador do Estado para um mandato de 2 anos, dentre os membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício na carreira. E aquilo que eu falei para você, não é efetivo exercício no serviço público, porque você pode ter... eu era fiscal de tributos, então você tem serviço público anterior. Eu fiquei 30 anos como fiscal, e daí... Você tem que ter 10 anos na carreira. Que carreira? De servidor? Não. Carreira de membros, que começa com promotor. E no mínimo 35 anos de idade, implementados no plural, né? Ou seja, tanto 10 anos na carreira quanto a idade, até a data da posse. É possível que quando você concorra, você tinha 34, mas na data da posse tem que ter no mínimo 35 anos. Indicado em lista tríplice. Será permitida uma recondução, por igual período, observado o mesmo procedimento. Que observado o mesmo procedimento? Não é porque você é procurador-geral que você vai ser automaticamente reconduzido. Cuidado com essa questão. O procurador-geral será automaticamente reconduzido no segundo mandato negativo, o mesmo procedimento. Que mesmo procedimento? Vai ter eleição, você já é procurador-geral, você vai ter que concorrer. Tanto é verdade que você tem que desincompatibilizar. Você é procurador-geral, você já tem 2 anos, você está no seu primeiro mandato. Eu quero ficar mais. Então você vai ter que concorrer com os demais, E você tem que sair da função de procurador-geral. Tá certo? Você sai fora. Tá? Você tem que desincompatibilizar. Isso que é observado o mesmo procedimento. Você vai ter lista tríplice, governador, vai para o governador, vai nomear, colégio de procurador vai te empossar. A formação da lista tríplice, de que trata o parágrafo 1º, far-se-á mediante voto secreto. Cuidado, porque a pegadinha vai ser voto aberto, voto negativo, voto secreto, no 3º sábado do mês de maio do ano da eleição. Guarda isso aí, 3º sábado do mês de maio do ano da eleição. A eleição vai ser este ano, porque vai findar o mandato do PGJ em dezembro, ou sei lá quando, 3º sábado do mês de maio, podendo o membro do Ministério Público, em efetivo exercício, votar em até 3 nomes habilitados. Vota até 3 nomes, tá certo? Porque a lista tríplice, você vota em 3 nomes. O Procurador-Geral de Justiça tomará posse em sessão pública, voto secreto. Sessão da posse é pública. O voto é secreto, a sessão da posse é pública. E solene do Colégio de Procuradores. Lembra que eu falei para os senhores? Cuidado, eles podem cobrar na prova de vocês, dizendo que quem é o órgão da administração superior responsável para dar posse ao governador? Colégio de Procuradores. Quem é o órgão da administração superior responsável para dar posse? Conselho Superior, falso. Corregedoria, falso. Procuradoria-Geral, falso. É o colégio que dá posse. O Procurador-Geral de Justiça tem prerrogativas e representação de chefe de poder. O Ministério Público não é um poder. O Ministério Público é uma instituição permanente, porque só existe 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo, não é isso? Mas, diz a lei 7669, que o PGJ tem
tem que ser tratado como um chefe de poder. É isso que quer dizer, ele tem prerrogativa e representação de chefe de poder. Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, mediante edital, amplamente divulgado, convocará a eleição para a formação da lista tríplice, com no mínimo 60 dias de antecedência, nomeando a comissão eleitoral na forma do artigo 5º e seus parágrafos. Isso aqui é só pegar cuidado com a pegadinha, porque 60 dias de antecedência, você para findar o mandato, né? Tem que ter aí 60 dias de antecedência da eleição, se vai ser no terceiro sábado do mês de maio, 60 dias de antecedência para que é o período eleitoral deles, vamos dizer o seguinte, assim. O membro do Ministério Público que pretender concorrer deverá apresentar sua candidatura à comissão eleitoral até 40 dias antes da eleição. Você quer concorrer? Quero. Agora que você veio apresentar a sua chapa, agora que você veio apresentar a sua manifestação, faltando 30 dias para a eleição, você tem que apresentar com no mínimo 40 dias de antecedência. É inelegível, não pode, né? É inelegível para a lista tríplice o membro do Ministério Público que não tenha se afastado no prazo de 40 dias antes da eleição de qualquer dos seguintes cargos ou funções. Senhores, 40 dias você tem que apresentar seu nome. Eu quero concorrer 40 dias antes da eleição. E mais, alguns cargos que você ocupa, você tem que sair fora deles, senão você nem pode constar na lista, torna inelegível para constar na lista. Você não pode nem ser votado se você não se afastar dentro de 40 dias destas funções. É inelegível para a lista tríplice o membro do Ministério Público que não tenha se afastado no prazo de 40 dias antes da eleição de qualquer dos seguintes cargos ou funções. Primeiro, Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador, Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos e Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Senhores e senhoras, você já é procurador. Se você quiser concorrer de novo, que você pode mais uma vez, você tem que sair fora da função com 40 dias. Ou os seus sub também. Tá? O Corregedor-Geral do Ministério Público e subcorregedor-geral do Ministério Público. Corregedor, você quer ser chefe agora? Ou você quer ser chefe agora? Quero. Então larga o osso, como diz o outro. Então deixe sua função para concorrer. 40 dias antes. Membros que exerçam funções de confiança no âmbito do Ministério Público. Dirigentes de entidades classistas e culturais vinculados ao Ministério Público. Por exemplo, tem a associação do Ministério Público. O presidente da associação quer agora ser chefe. Você pode? Pode. Só que desde que você desincompatibilize, saia fora da sua função 40 dias antes. O membro do Ministério Público que estiver exercendo mandato no Conselho Nacional do MP, nós estudaremos o Conselho Nacional do MP, ou no Conselho Nacional de Justiça. Você está no Conselho? Tá, estou. Você está no CNJ? Sim. Você está no CNP? Né? Estou. Conselho Nacional do MP. CNMP? Estou. Ou no CNJ? Estou. Então você tem que sair fora daí, ou no mínimo 40 dias antes, senão você não pode concorrer à chefia. São inelegíveis os membros do Ministério Público que aquele pessoal aqui, tem que desincompatibilizar dentro de 40 dias. Esses aqui são inelegíveis e não podem ser votados, não podem constar na lista tríplice. Aposentados ou quem por qualquer modo se encontre afastado da carreira, pediu afastamento por interesse particular, por exemplo, não pode. Você está afastado e quer concorrer para ser chefe, está aposentado não pode mais ser chefe. Tiverem sido condenados por crimes dolosos, olha a pegadinha, tiverem sido condenados por crimes dolosos, com decisão transitada em julgado, significa que o condenado em crime culposo pode ser elegível, você pode concorrer à lista tríplice. Tiverem sido condenados à pena disciplinar e desde que não reabilitados. Você foi condenado por suspensão, advertência, etc. e não passou o período, não foi reabilitado ainda, não pode. Estiverem inscritos ou integrarem
As listas a que se refere os artigos 94 caput e 104 parágrafo único, inciso 2º da Constituição Federal, estiverem inscritos para a lista sextupla para integrar o TJ do Rio Grande do Sul, tá? Ou o Superior Tribunal de Justiça. Lembra do 5º Constitucional, que você já estudou na Constituição Federal, provavelmente, ou vai estudar? Que 1/5 das vagas dos tribunais de justiça, do TRF, né, são integradas por membro do Ministério Público ou da advocacia, com mais de 10 anos de serviço, lembra disso? Muito bem. 1/3 das vagas do STJ também serão integradas, ou será integrada pela advocacia e pelo membros do Ministério Público. Então, ora, se você está concorrendo na lista sexta para ser desembargador, o ministro do STJ, desembargador do TJ do RS, ou ministro do STJ, você não pode concorrer à PGJ. Parágrafo 15. No caso de não haver número suficiente de candidatos à formação da lista tríplice, serão considerados elegíveis todos os membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício na carreira e no mínimo 35 anos de idade, que não manifestarem recusa expressa no prazo de 30 dias antes da eleição, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 8º, ressalvados os casos de incompatibilidade, ou seja, ressalvados os casos que tem que desincompatibilizar o PGJ, o seu sub, ou o corregedor, ou o seu subcorregedor, ou vice. Muito bem, senhores. O que quer dizer isso aqui? Senhores, tem que ter 3 nomes para ir para o governador, não tem? Lançou a eleição. Ninguém quis candidatar. Ou então só candidatou 1. Ou então só candidatou 2. É este caso, ó. No caso de não haver número suficiente de candidatos à formação da lista tríplice. Tem que ter 3. Cara, lançou, ninguém quer ser chefe. E aí a instituição vai ficar... A lei falou negativo. Todos que tiverem 35 anos e mais de 10 anos de serviço, automaticamente são elegíveis. Você pode votar, mesmo que ele não manifestou interesse. Porque, olha só, ele não tem que manifestar interesse 40 dias antes. Só que isso é de 40 dias antes, porque um monte de gente quer. E se ninguém quer? Quer dizer que vai ficar sem chefe. Só pode ter uma recondução. E agora? A lei foi inteligente. Então faz o seguinte. Todos que preencheram os requisitos, ou seja, mais de 10 anos e no mínimo 35 anos, automaticamente são candidatos. Se vira. E se você não quiser ser candidato, então você recusa. Dentro de 30 dias antes da eleição. Porque se você não recusar, quando assusta, chega um ofício para você lá, ó. Você foi o mais votado. Que mais votado, rapaz? Você está doido? Eu nem fui candidato. Foi sim. Você é promotor de justiça, você tem 15 anos de serviço, você tem 45 anos de idade. Você não está nos casos de desincompatibilização e você não manifestou recusa nos 30 dias. Você vai ser mandado na lista lá para o governador, sim. Puxa vida, mas eu nem me candidatei. Pois é, só que a lei fala, se não tiver número suficiente, entra para a votação. É candidato, como se fosse candidato nato. Ou, melhor, candidato automático. A menos que você recuse antes dos 30 dias antes da eleição. Artigo 5º. Parágrafo 2º. A lista tríplice. A lista tríplice será entregue ao governador do estado pelo Procurador-Geral de Justiça, em exercício, no primeiro dia útil após a eleição. Teve eleição, próximo dia útil, manda a lista com 3 nomes para o governador, caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista, será investido no cargo o membro do Ministério Público mais votado.
para o exercício do mandato, na forma do artigo 108, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Olha só, senhores. Teve eleição, no primeiro dia útil, faz um ofício e manda para o governador. Excelentíssimo governador do Estado, né? O Procurador-Geral de Justiça, nas suas atribuições, encaminha a Vossa Excelência a lista tríplice para a nomeação do Procurador-Geral de Justiça. O governador recebeu, ele tem 15 dias para nomear. Se ele não nomeou, letra A, será empossado o Procurador de Justiça mais antigo. Falso, é o mais votado. Letra B, será empossado o corregedor do Ministério Público. Falso. Letra C, será empossado o presidente do Conselho Superior. Tudo falso. Será empossado, ou seja, vai ser investido no cargo, na função de chefe, o mais votado. Ok? Primeiro, segundo, terceiro. O mais votado é a Joana. Joana, você é chefe do Ministério Público. Será chefe do Ministério Público, o governador não nomeou ninguém nos 15 dias que ele deveria nomear. Ocorrendo vacância no cargo de Procurador-Geral de Justiça, assumirá o Procurador de Justiça indicado em sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores, convocada e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, que deverá marcar nova eleição no prazo de 60 dias, nos termos do artigo 4º, parágrafo 5º desta lei que nós estamos. Senhores e senhoras, e o que aí eu trago para você o que é vacância? São formas de vacância. A destituição pela Assembleia, lembra? Legislativa, maioria absoluta ou 1/3, a renúncia, a exoneração, a aposentadoria e a morte. Vagou o cargo. Não é porque ele está impedido. Vacância é diferente de impedimento. Vacância é diferente de ausência. Você é PGJ, pode ser que você foi para os Estados Unidos, você foi para um congresso nacional, um congresso aí fora. Ora, quem que vai ficar no seu lugar? Isto é afastamento. Vacância, pronto, está vago o cargo. Neste caso, quem que vai assumir? Letra A, o Corregedor-Geral, falso. Letra B, o presidente do Conselho, falso. Letra C, o mais antigo, falso. Assumirá um procurador, tá certo? Indicado pelo Colégio de Procuradores. Cuidado, não é indicado pelo Conselho Superior. É o colégio que vai indicar quem vai assumir o lugar do PGJ, porque vagou o cargo ou a função. Esse sujeito que assumiu em caso de vacância, cuidado, não vai ter mandato tampão que fala, que é pelo restante. Não, ele tem 60 dias para convocar a eleição. Nos impedimentos e suspeição, ou afastamento, impedimento e suspeição, a função de PGJ, de Procurador-Geral de Justiça, será exercida interinamente pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira. Não é o mais velho, é o mais antigo. Qual a diferença? Mais velho é idade, não é isso? Mais antigo é tempo de serviço na carreira. Eu, 42 anos, sou procurador de justiça há 3 anos. Você, 35 anos, é procurador de justiça há 8 anos. Você é mais antigo do que eu. Apesar de eu ser mais velho que você, mas eu sou mais moderno do que você na carreira. Então, cuidado com a pegadinha. Quem que assume o lugar do PGJ em caso de suspeição ou afastamento? Letra A. Um procurador de justiça indicado pelo Colégio de Procuradores. Falso, porque isso é em caso de vacância. Letra correta, é o procurador de justiça mais antigo na carreira. 7º, o Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da Assembleia, da maioria da Assembleia Legislativa, maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nos casos e na forma da Lei Complementar Estadual. A 8.625 que cai para você, é a Lei Nacional do MP,
Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Observado o mesmo procedimento para reconduzir. A eleição da lista tríplice faz-se-á mediante voto plurinominal de todos os integrantes da carreira. Não votam apenas os mais antigos, não votam apenas aqueles que já saíram do estágio probatório. Até quem está em estágio probatório vota. Não pode ser votado, mas quem acabou de entrar, ele pode votar? Pode, porque é todos os membros da carreira que vão formar a lista tríplice, que vai votar em vários nomes, pode votar em 3 nomes. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de Procuradores, deverá ser precedida de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, 2 quórum. Ou é maioria absoluta, ou é 1/3. 1/3 será quando o Colégio decidir que tem que mandar embora. Claro, pessoal. O colégio é o órgão formado pelos procuradores. Todos eles sentaram e falaram, cara, não tem jeito de manter o Marciano aqui como procurador-geral. Esse cara só está pisando na bola. E agora? Só que nós não podemos mandar ele embora, porque a Constituição Federal fala que é só a Assembleia que manda. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos decidir aqui que nós não queremos mais ele como chefe, vamos mandar fazer esse pedido para a Assembleia. E a Assembleia vai decidir qual o quórum, maioria absoluta, falso. Como foi precedido pelo próprio Ministério Público, foi decidido pelo próprio Ministério Público que o chefe não pode continuar mais, Ministério Público, digo, pelo Colégio de Procuradores, o quórum diminuiu. Não precisa mais ser maioria absoluta, agora basta 1/3 da Assembleia Legislativa. E aí, senhores e senhoras, vamos ver 2 questões referente a tudo que eu falei aqui, na verdade, referente à organização do Ministério Público e especialmente à chefia do Ministério Público, para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Caiu para o MP de vocês, técnicos de nível superior em informática 2015. Acho que foi o último concurso, né? Assinale a afirmativa correta. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, mas não financeira, já que não possui orçamento próprio. Olha que feio. Isso aqui, professor, não precisa nem explicar, porque é também assegurada a financeira, inclusive com orçamento próprio. Lembra disso? Dentre os órgãos da administração superior do Ministério Público estão as promotorias de justiça. Promotoria de Justiça não é órgão de administração superior, é órgão de administração, falso também, A falso, B falso. O Conselho Superior do Ministério Público é órgão auxiliar do Ministério Público. O órgão auxiliar é estagiário. O órgão auxiliar só é a subprocuradoria, é o centro de apoio, não é isso? É o gabinete lá de aperfeiçoamento, etc. Falso. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo governador do Estado. Só nomeado, porque empossado é pelo colégio. Essa é certa, né? As funções administrativas do Procurador-Geral de Justiça não poderão ser delegadas. Claro que pode, nós estudaremos isso. Tá certo? Letra D é a correta. Nomeação do PGJ. Também caiu para técnico de informática, o mesmo concurso. Relativamente à eleição para Procurador-Geral de Justiça, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecerem, sobre então a eleição do PGJ. No caso de não haver número suficiente de candidatos para a formação da lista, que lista é essa? Lista tríplice. Opa! Então vamos lá. Lista sextupla não é. Lista sextupla não é. Então ficou aqui, ó. Ou vai ser a B, ou vai ser a E, porque eu já excluí. Lista quíntupla nem existe. Pelo menos eu nunca vi. Tem lista sextupla para o STJ. Tem lista sextupla para o TJ do Rio Grande do Sul. Nem lista sextupla para o STJ, né?
isso mesmo, uma lista 6 para o STJ. Uma lista 6 mas para escolher o PGJ é lista tríplice. Então exclui a A, exclui a A, exclui a C, exclui a D. Agora fica com duas. Vamos continuar então? No caso de não haver número suficiente para candidatos para a formação da lista tríplice, serão considerados elegíveis todos falar quem é escolhido do professor Raimundo, todos os membros do Ministério Público, ok. E aí, aqui, cadê? Letra B fala em todos os membros, então, todos os membros. Aí ele fala aqui, ó, isso aqui, todos os procuradores, já exclui isso aqui também, cara, ó. Não é só os procuradores, todos os membros, né? Não é só os procuradores, todos os membros. Ora, mas é sacanagem. Já excluí a A, já excluí a C, já excluí a D, já excluí a E. Aí é sacanagem, cara. Aí ficou letra B. Antes de terminar, com mais de quê? De 10, ó, com mais de 10 anos de efetivo serviço e no mínimo 35 anos de idade. Qual que ficou? Aqui, ó. Tríplice, membros, com mais de 10 e com no mínimo 35 anos, sacanagem, dá de graça, alternativa B. Tranquilo, pessoal? Tá? E assim nós terminamos esta nossa aula sobre a organização do Ministério Público, tá certo? Estou à sua disposição, tá, pessoal? De verdade, qualquer dúvida pode encaminhar por e-mail, que tenha satisfação em responder, porque o seu sucesso é o sucesso do LAC Concurso. A sua aprovação é a nossa satisfação, ok? Até a próxima aula. Bons estudos.